Olá, aqui é a Helga e hoje são 24 de outubro de 2019. Vou ler esse artigo da Correspondência Romana. O artigo foi escrito no dia 1º de março de 2017. Paul Ehrlich em Roma, dando as boas-vindas a um falso profeta no Vaticano. 27 de fevereiro de 2017. O convite a Paul Ehrlich para falar na conferência Extinção Biológica, organizada pelas Academias Pontifícias de Ciências e Ciências Sociais, constitui um grande escândalo, disse o professor Roberto de Mattei, da Fundação Lepanto. Sob o Papa Francisco, continuou ele, o Vaticano deu uma plataforma a um defensor do aborto e a um inimigo declarado da Igreja Católica e da lei natural. Paul Ehrlich é um dos defensores mais conhecidos das teorias neo-malthusianas. Em 1968, ele publicou seu livro best-seller, The Population Bomb, a bomba populacional, no qual previa que o crescimento populacional levaria à morte de centenas de milhões de pessoas por fome na década de 1970, incluindo 65 milhões de americanos. Na realidade, a população da Terra dobrou desde 1968, sem que nenhuma das consequências catastróficas previstas por Ehrlich ocorresse. No entanto, apesar de suas previsões serem totalmente desacreditadas, Ehrlich continua a vender o mito da superpopulação, até o ponto de defender o aborto forçado e a esterilização compulsória em massa como meio de controle da população. Em uma entrevista de 2011, Ehrlich defendeu o aborto seletivo por sexo, afirmando que seria uma boa ideia deixar as pessoas fazerem suas escolhas para que pudessem ter menos filhos e ter o que quisessem. Ele sugeriu que pode ser melhor para as meninas ser abortadas, porque você pode ser abortado como um embrião, pode ser morto ao nascer, ou pode ser vendido como escravo e morrer em uma favela em algum lugar. Seria interessante saber quantas mulheres você está mantendo fora de situações hediondas, aquelas que não são mortas ou vítimas de infanticídio, mas, no entanto, não são valorizadas. Jesus! Porque nunca passa pela cabeça dessa gente levar a cabo políticas nos países, políticas possíveis outras, diferentes dessas de matar, porque existem modos de fazer com que essas pessoas em países africanos, por exemplo, vivam bem e não caiam nem no infanticídio, nem no aborto e nem nas situações hediondas às quais ele se refere, como pararem numa favela. Uma petição de mais de 10 mil nomes foi enviada ao Papa Francisco, pedindo-lhe que impedisse a participação de Ehrlich na Conferência do Vaticano. Milhares pediram ao Papa Francisco que garantisse que a um dos principais defensores do aborto e da esterilização não lhe fosse dada uma plataforma no Vaticano. Mas o discurso de Ehrlich ocorreu mesmo assim. O movimento pró-vida e pró-família está profundamente preocupado com a abertura das autoridades do Vaticano a posições prejudiciais à vida e à família. Essas não são questões puramente acadêmicas. A vida e o bem-estar de crianças reais estão em risco, disse Maria Madise, da Voice of the Family. Nos últimos anos, os defensores da vida e da família tentaram dar ao Papa Francisco o benefício da dúvida, mas cada novo escândalo levanta novas questões sobre as motivações daqueles que agora ocupam posições-chave de poder em Roma, disse John Henry Weston, de LifeSiteNews.com. Em uma entrevista ao nosso serviço de notícias, Ehrlich nos disse que estava emocionado com a direção que o Papa Francisco está tomando na Igreja Católica. No entanto, apenas alguns anos atrás, Ehrlich afirmou que o Papa e muitos dos bispos são uma das forças verdadeiramente más e regressivas do planeta, por causa da oposição da Igreja à contracepção. Ehrlich não mudou nenhuma de suas posições naquele tempo. Por nossa parte, declarou Virginia Coda Nunziante, da Famiglia Domani,
Continuaremos a falar contra o mal e os erros que chegaram ao templo de Deus, pedindo a Nossa Senhora que nos guie e a todos os fiéis nesta hora de escuridão da história da Igreja. E termina o artigo, e eu, muito rapidamente, gostaria de mostrar este artigo aqui do El País, que traz o tal Paul Ehrlich, Prêmio de Ecologia da Fundação BBVA, né? Este entomólogo, biólogo e expert em demografia é o pai da ecologia evolutiva e do termo desenvolvimento sustentável. Os que estão familiarizados com aquela Agenda 21 da ONU, que hoje eles mudaram o nome e chamam Agenda 2030, saberão que este conceito de desenvolvimento sustentável é fundamental, é central na concepção da Agenda 21. Então, esse senhor tem, por ter sido o criador do termo desenvolvimento sustentável, que está em todas as partes dessa Agenda 21, e outra coisa também, em todas as cidades do mundo existem, dentro dos governos municipais, secretarias ou qual nome se dê, cuidando de uma coisa chamada desenvolvimento sustentável, que está ligado, repito, à Agenda 21. Então, esse termo desenvolvimento sustentável, relacionado com a Agenda 21, Agenda 2030, ONU, Nova Ordem Mundial. Agora vamos ver aqui, porque ao final desse artigo, que eu não vou ler, há uma entrevista, mais informação, uma entrevista com ele, que é esta aqui. Ter mais de 2 filhos é egoísta e irresponsável, diz Paul Ehrlich, biólogo de populações. Aqui a entrevista. Eu vou deixar os links dessas duas matérias do El País na descrição deste meu vídeo. E uma coisa mais interessante de notar é que nos 2 vídeos que eu trouxe ao meu canal, nos quais é protagonista o italiano que foi presidente do Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, ele referiu-se a este senhor, a esse Paul Ehrlich, e à Academia Pontifícia de Ciência. Nos 2 momentos, muito preocupado com a influência deste senhor sobre os mais altos hierarcas da Igreja, que tem influência direta sobre o Papa. Nada mais pelo momento. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.